Olá pessoal, bem-vindos ao ABC da Farmacologia. Meu nome é Edson Negreiros e hoje vamos falar sobre aspectos farmacológicos no tratamento da artrite reumatoide. Bom, seguindo a definição do Colégio Americano de Reumatologia, nós entendemos artrite reumatoide como sendo uma doença autoimune caracterizada por poliartrite periférica e também simétrica, que leva à deformidade e destruição de pequenas articulações e ossos adjacentes, acometendo as articulações das mãos, pés, joelhos, cotovelos, ombros e adjacências. O que nós podemos entender desta definição? Essa definição nos fala em doença autoimune. Doença autoimune é aquela quando o organismo produz anticorpos contra a sua própria estrutura. No caso das doenças autoimunes, a medicina ainda não conhece o mecanismo pelo qual o organismo fica alterado para produzir anticorpos contra as suas próprias estruturas. Mas a artrite reumatoide é uma doença autoimune. E ela é caracterizada por poliartrite periférica, ou seja, eu tenho várias articulações comprometidas. E uma característica importante na artrite é a simetria, ou seja, se eu tenho a articulação do ombro, geralmente os dois lados, ou seja, de maneira simétrica, estão comprometidos. Da mesma forma, aqui nos cotovelos, nos pulsos, nos joelhos e na região társica, metotársica, ou seja, nessa região aqui dos calcanhares. Então, existe uma certa simetria e uma deformidade e destruição dessas articulações, com as alterações morfológicas que nós vamos mostrar a vocês, características deste processo, ok? Pois bem, ainda fazendo a definição do ponto de vista patológico. Bom, o processo se expande para tecidos adjacentes, gerando erosão da cartilagem articular e do osso subcondral. As quimiocinas liberadas localmente atraem neutrófilos e se acumulam no líquido sinovial, amplificando o derrame articular. Vamos explicar. Para tanto, eu tomei esta articulação aqui dos joelhos. Observe este osso, que seria o fêmur, encontrando-se com o outro osso, que seria a tíbia. Então, seria a articulação do fêmur com a tíbia. Isso daqui é uma articulação saudável para mostrar a diferença dessa outra aqui. Nessa articulação aqui, nós vamos ver exatamente que eu tenho um processo ocorrendo, é um processo inflamatório, e observe que na articulação saudável, a articulação, isso aqui é o espaço articular, observa, aqui o menisco que vai fazer uma espécie de amortecimento entre o osso do fêmur com o osso da tíbia. Isso aqui é articulação saudável. No processo de artrite, e isso vale para todas as articulações, nós pegamos aqui a do joelho apenas para tomar como exemplo, eu tenho uma produção de anticorpos contra as estruturas ósseas, contra as estruturas cartilaginosas, e eu gero um processo de erosão, tanto do tecido ósseo quanto do tecido cartilaginoso. E observe que a quantidade de líquido sinovial aumenta bastante. Eu tenho a membrana sinovial inflamada, só que neste caso, esse líquido sinovial passa a se chamar pânus. O que seria esse pânus? Seria uma mistura de líquido sinovial com células da resposta inflamatória e células do tecido destruída. Na verdade, é um exudato inflamatório derivado da lesão. E uma outra coisa que a gente observe a estrutura do menisco aqui na articulação saudável.
Ele funciona como uma borracha aqui, diminuindo o atrito entre o fêmur, por exemplo, e a tíbia. Aqui no processo inflamatório, o menisco já está todo desgastado e eu tenho uma redução do espaço articular. Com esta redução do espaço articular, eu vou ter um contato maior entre o osso inflamado com o outro osso adjacente. Então eu vou ter um desgaste maior, tanto da articulação propriamente dita dos ossos, quanto do tecido cartilaginoso. Então eu tenho um processo que se expande para tecidos adjacentes, gerando a erosão da cartilagem articular e do osso subcondral, ou seja, do osso abaixo do tecido conjuntivo. As quimiocinas, que são citocinas, são liberadas neste local e vão atrair uma grande quantidade de leucócitos, de neutrófilos principalmente, que vão se acumular aqui nesse líquido sinovial, amplificando o derrame articular e formando o que a gente falou para você, o pânus. Ok? Então, essa seria a fisiopatologia do processo, e isso ocorre em todas as articulações. Pois bem, quais são os achados clínicos que nós observamos? Nós sabemos que o processo inflamatório acomete grandes e pequenas articulações, e essas articulações se tornam muito sensíveis, edemaciadas, quentes e dolorosas. A destruição tecidual e a reconstituição desse tecido levam a deformidades bilaterais e simétricas, típicas da patologia. Aí nós pegamos a articulação aqui das mãos para poder mostrar que nós temos deformidades simétricas nos polegares, deformidades simétricas nos punhos, um tipo de deformidade bastante comum, que é o chamado dedos em ventania, que seria basicamente uma deformidade em que o indicador ele fica virado para o lado bem oposto ao polegar, em direção oposta, chamado dedo em ventania. Uma outra deformidade também simétrica e bilateral é a chamada aparecimento de pescoço de cisne, ou seja, os dedos, as articulações se tornam fibrosadas, vão se tornar enrugadas, com dificuldade de movimentação, de articulação e bastante dolorosas, e com um inchaço que aparenta uma cabeça aqui em cima desse dedo, e a gente chama de deformidade em aspecto de pescoço de cisne. Isso daqui são achados clínicos no processo da artrite. Um outro achado clínico também que nós observamos são os chamados nódulos reumatoides. O que são esses nódulos reumatoides? Esses nódulos, na verdade, eles correspondem à manifestação extraarticular, ou seja, fora das articulações, mais comum da artrite reumatoide, e ocorrem em até 25% dos pacientes. Clinicamente, estes nódulos reumatoides apresentam-se como nódulos subcutâneos de 2 a 5 centímetros de tamanho, que podem aparecer solitários ou múltiplos, localizados principalmente nas superfícies extensoras dos antebraços e nas articulações do metacarpo e nas articulações interfalagianas proximais. Ou seja, são lesões que geralmente são assintomáticas, mas podem complicar-se, inclusive com infecção e ulceração. Esses nódulos, então, eles aparecem em locais que são extraarticulares, geralmente na região do antebraço e na região do pulso e dos dedos. São chamados de nódulos reumatoides. Esse achado, eu diria que é bastante indicador de artrite reumatoide. O diagnóstico da artrite. Os critérios do American College of Rheumatology, ou seja, o Colégio Americano de Reumatologia, podem orientar o diagnóstico da artrite reumatoide na prática. Este critério ou estes critérios são compostos por vários itens, como, por exemplo, rigidez matinal, artrite de 3 ou mais áreas articulares, artrite de mãos, simetria,
nódulos reumatoides e fator reumatoide positivo. A presença de 4 ou mais desses critérios por um período maior ou igual a 6 semanas é sugestivo de artrite reumatoide. Então, se você pega todos esses critérios e você encontra 4 ou mais desses critérios e eles permanecem por um período igual ou maior que 6 semanas, isso é indicativo de artrite reumatoide, ok? O tratamento farmacológico. Lembrando que o tratamento farmacológico visa minimizar ou atenuar o processo. Infelizmente, nós não temos ainda cura para artrite reumatoide. Então, esse tratamento farmacológico, os principais objetivos desse tratamento são prevenir e ou controlar a lesão articular, a perda da função e o controle da dor. O que a gente utiliza nesse tratamento farmacológico? As chamadas DMARDs, que são drogas modificadoras da doença. Existem elas sintéticas e imunobiológicas, nós vamos estar falando. As drogas imunossupressoras, os anti-inflamatórios não esteroidais e os chamados AINES. Pois bem, existe, elaborado pelo Ministério da Saúde em 2019, eu coloquei esse aqui que está atualizado, é o último que foi liberado, o chamado Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas no Tratamento da Artrite Reumatoide. Seria mais ou menos como se fosse o ensinamento de qual seria as condutas a serem desencadeadas no tratamento da artrite reumatoide. Sugestão de conduta. Então, o que esse protocolo, assim, sumarizadamente nos fala? Que pacientes com artrite reumatoide, com atividade leve, moderada ou alta da doença, o médico deveria começar o tratamento usando metotrexato em monoterapia, ou seja, sozinho. Caso seja necessário, em qualquer uma dessas fases aqui, o médico estaria autorizado a fazer a associação com corticoide, em especial a prednisona ou prednisolona. Caso necessário, também ele poderia associar analgésicos, opioides ou não opioides e anti-inflamatórios não esteroidais. Então ele começa o tratamento com metotrexate. Se o paciente, a pergunta que se faz, paciente com falha no tratamento, se não tem falha, continuar o tratamento com metotrexate e reavaliar periodicamente. Se tiver falha, ele pede para trocar por outra droga modificadora da doença, por outro DMARD. O metotrexate é um DMARD, como vocês vão ver. Trocar para outro ou combinar mais de um DMARD. Aí ele pergunta de novo, paciente com falha no tratamento? Se não tiver falha, continuar o tratamento. Se tiver falha, introduzir um imunobiológico, que eu vou mostrar para vocês. Paciente com falha no tratamento? Se não, continuar o tratamento. Se tiver falha no tratamento, fazer uma mistura, uma associação de imunobiológico com não imunobiológico. Sempre, obviamente, levando em consideração que, se necessário for, associar com opioides, analgésicos e AINES. Isso aqui seria o protocolo das diretrizes do Ministério da Saúde para o manejo da artrite reumatoide. Ok? Bom, falando então, dando início às drogas que são utilizadas. Como eu falei anteriormente, são usados DMARDs, imunossupressores, anti-inflamatórios não esteroidais e anti-inflamatórios esteroidais. Pois bem, vamos então a cada uma delas. Drogas modificadoras das doenças. Existem os chamados sintéticos e os chamados imunobiológicos. Essas drogas modificadoras da doença são chamadas de DMARDs. Qual que é a função delas? São drogas capazes de modificar a progressão da doença. Não possuem atividade anti-inflamatória específica. Caracterizam-se por propriedades imunossupressoras, imunomoduladoras e citotóxicas. São drogas de início de ação lento e podem ser usadas tanto em combinação quanto isoladas. Quem são elas? Basicamente o metotrexato, a sulfasalazina,
a leflunomida e a hidroxicloroquina. Bom, falando aqui rapidamente sobre cada uma delas. O metotrexato. Bom, inicialmente gostaria de falar que o metotrexato é uma droga que se usa somente com prescrição médica e com receita controlada. Por quê? Porque é uma droga que causa muitos efeitos colaterais. E o médico deve acompanhar o paciente, principalmente com exames laboratoriais. Este metotrexato é um análogo do ácido fólico. E quando ele é administrado, ele bloqueia uma enzima chamada de hidrofolato redutase que reduz a transformação do dihidrofolato a tetrahidrofolato. A formação reduzida de tetrahidrofolato reduz a produção de DNA e RNA. Qual que é a implicação disso? A implicação é que reduz a produção de substâncias pró-inflamatórias, que são as citocinas, reduz a produção de anticorpos, reduz a produção de linfócitos B, linfócitos T. Qual que é a vantagem disso? Nós não podemos nos esquecer que a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Então, reduzir a resposta inflamatória e a resposta da produção de anticorpos ajuda no tratamento. Então, o metotrexato é usado como um bloqueador da dihidrofolato redutase, reduzindo a formação do tetrahidrofolato e, consequentemente, reduzindo a produção de DNA e RNA. Consequentemente, reduzindo a produção de linfócitos T, linfócitos B, anticorpos e citocinas. Ok? Outra droga que a gente utiliza também no tratamento, que é uma DMARD, é a sulfasalazina. Essa sulfasalazina pertence ao grupo dos salicilatos e sulfamidas. Quando a gente dá a sulfasalazina para o indivíduo, ela vem, a estrutura molecular dela seria essa. Quando a gente dá o comprimidinho, no caso, o comprimido de sulfasalazina, que seria o azulfim aqui, por exemplo, lá no intestino do indivíduo ele sofre, por ação das bactérias intestinais, uma azorredução, quebra a molécula, liberando a chamada mesalazina, que é o ácido 5-aminosalicílico. Esta mesalazina, ou ácido 5-aminosalicílico, é a fração ativa da molécula. O que ela vai fazer? Ela reduz a quimiotaxia, reduz a produção dos mediadores da inflamação e reduz a produção de enzimas proteolíticas, o que contribui para a redução da resposta inflamatória e da resposta humoral, ou seja, acaba contribuindo também para a redução na produção tanto de resposta celular quanto de resposta na produção de anticorpos. Outra droga também pertencente aos DMARDs são a leflunomida, que aqui eu coloquei uma caixa do Arava, que seria um representante do laboratório Sanofi da leflunomida. Lembrando que essas drogas todas são vendidas somente com prescrição médica. A leflunomida é um agente imunomodulador. O que ela vai fazer também? Parecido com a anterior. Ela inibe, só que neste caso, uma outra enzima chamada dihidroorotato desidrogenase. O bloqueio dessa dihidroorotato desidrogenase vai fazer com que bases nitrogenadas que produzem basicamente DNA fiquem prejudicadas. E automaticamente eu reduzo a produção e a proliferação de linfócitos e citocinas, além de reduzir a produção de anticorpos, o que contribui para a diminuição da resposta inflamatória no paciente com artrite reumatoide. Ok? Finalmente, outra DMARD é a famosa hidroxicloroquina, que neste caso aqui vai ser usada de maneira bastante estudada, bastante sedimentada no tratamento da artrite reumatoide. Porque a hidroxicloroquina, o sulfato de hidroxicloroquina, ela vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quais são as principais aqui para nós? Elas alteram as funções lisossomais, porque elas modificam o pH dos lisossomas. Com isso, há uma redução na produção de enzimas proteolíticas. E reduzindo a produção de enzimas proteolíticas, eu reduzo a resposta inflamatória.
Outra coisa que a hidroxicloroquina faz é inibir funções fagocitárias. Reduz a atividade dos macrófagos, por exemplo. Reduz a atividade dos neutrófilos, o que reduz a resposta inflamatória. E a hidroxicloroquina também produz inibição na produção de interleucina, também por macrófagos, monócitos e neutrófilos. Então ela tem um papel bastante sedimentado como uma substância imunomoduladora e anti-inflamatória no processo das artralgias e das doenças autoimunes. Ok? Além dessas drogas modificadoras da doença, existem as chamadas drogas modificadoras imunobiológicas, que são basicamente compostas por anticorpos monoclonais, que vão inibir essa estrutura aqui, que é o fator de necrose tumoral alfa. E o fator de necrose tumoral alfa, ele é importante na produção de várias citocinas que contribuem para a resposta inflamatória e para a destruição, aqui neste caso, da cápsula articular. Então, nada mais são essas drogas do que anticorpos contra o TNF-alfa, que vão basicamente bloquear o TNF-alfa, reduzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias. Quem são eles? Tem vários no Brasil. Eu destaco basicamente esses que são distribuídos pelo SUS, que são basicamente o adalimumab, o certolizumab, o etanercept, o infliximab e o rituximab. Todos eles, observe que são soluções injetáveis, principalmente dadas subcutâneas. Essas medicações aqui, elas são distribuídas pelo SUS. E, com uma característica, elas são medicações de altíssimo custo. Então, existe todo um processo, um protocolo para se solicitar pelo médico que está fazendo o tratamento para que o paciente possa ter acesso a esses medicamentos chamados de DMARDs de alto custo. Ok? Além dos DMARDs, existe o grupo dos imunossupressores, que são drogas que vão inibir a expressão do chamado fator nuclear de células T ativado. Este fator nuclear de células T ativado, uma vez bloqueado ele, reduz a transcrição e a produção de várias citocinas, que, obviamente, também reduzindo essas citocinas, eu faço uma ação imunossupressora, porque eu reduzo a atividade principalmente das células T citotóxicas. Quem são essas substâncias? Basicamente, são a ciclosporina, a azatioprina, que seria o Imuran, e o micofenolato de mofetila, que seria o Cellcept. Então, elas são imunossupressoras, ok? Finalmente, eu tenho os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, que eu falei que podem ser usados também em associação com as demais que nós já falamos, cujas ações são basicamente bloquear a fosfolipase A2 e reduzir a produção de prostaglandinas e leucotrienos. Os corticoides também bloqueiam a produção de citocinas, diminuem a degranulação dos mastócitos, diminuindo a liberação de histamina, o que contribui também para a redução da resposta inflamatória, e também reduz a desdiferenciação, ou seja, a transformação de plasmócitos em linfócitos B, o que contribui para reduzir a produção de anticorpos. Mas não podemos esquecer que nós estamos falando de uma doença autoimune. Basicamente, eu tenho a prednisona, prednisolona, deflazacorte, dexametasona, betametasona e a metilprednisolona, que podem ser utilizadas por este paciente. Lembrando que as mais usadas são basicamente a prednisona e a prednisolona, devido aos estudos já mais consolidados, ok? Mas qualquer um dos corticoides escolhidos pelo médico, em tese, faria a mesma ação. Finalmente, são usados, a depender da necessidade do paciente, os chamados anti-inflamatórios não esteroidais, que são basicamente bloqueadores de ciclo oxigenase, reduzindo a produção de prostaglandinas, que contribuem para a resposta inflamatória.
Eu tenho os anti-inflamatórios não esteroidais, que são não seletivos, que é a grande maioria deles, e os seletivos, que são os coxibes. Aqui no tratamento da artrite reumatoide, a gente usa basicamente os não seletivos, com destaques para o ibuprofeno, com destaques para o cetoprofeno e para o meloxicam, que são bastante utilizados em associação. Então, no tratamento da artrite reumatoide, são usados drogas modificadoras da doença, são usados imunossupressores, são usados corticoides, são usados AINES e, eventualmente, podem ser usados drogas analgésicas, no caso, paracetamol, ou também drogas opioides, caso o médico assim deseje na prescrição, a depender do estágio de dor que o paciente sente, ok? Basicamente isso que gostaríamos de falar, lembrando que isso daqui são prescrições que são feitas em consonância com o Colégio Americano de Reumatologia e a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.